Muito bem. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da nossa disciplina, não é? De Noções de Direito Constitucional e Administrativo, aqui no nosso curso superior de Tecnologia e Segurança Pública. Hoje nós vamos retornar à nossa jornada, voltando a falar sobre direitos fundamentais. Agora vamos pegar uma perspectiva um pouco mais técnica. No nosso encontro passado, eu trouxe para vocês algumas características e como é que posso dizer, alguns exemplos da aplicabilidade dos direitos fundamentais, sobretudo na área de vocês, né? Hoje nós vamos trabalhar já com aqueles conceitos em mente, com algumas definições, com algumas divisões que são aplicáveis aqui à nossa temática, não é? Então, sejam bem-vindos, vamos ter o nosso terceiro encontro, não é? E nós vamos continuar falando sobre direitos e garantias fundamentais no nosso encontro de hoje e da próxima semana. Nós vamos continuar falando sobre direitos e garantias fundamentais para depois entrarmos na nossa quinta aula em direitos sociais, tá? E a partir de direitos sociais, vamos falar de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, depois entrarmos na parte de intervenção no Estado e de direito administrativo, tá? E assim a gente encerra a nossa disciplina. Bom, ah, quando nós falamos aqui sobre direitos ambientais, é importante que vocês tenham ah, algumas referências em mente, não é? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre os conceitos de direitos ambientais, dividir direitos de garantias fundamentais, vamos falar sobre as características, universalidade, concorrência, irrenunciabilidade, né? Vamos entrar hoje um pouco mais fundo nesse tópico, tá? Depois vamos falar sobre as gerações de direitos fundamentais, né? Inicialmente, a doutrina pontuou como dimensões, hoje fala-se em gerações de direitos fundamentais, depois espécies e destinatários desses direitos, tá bom? Então, vamos lá, espero que todos apreciem, não é? Os direitos fundamentais são espécies de direitos constitucionais, porque, como vocês devem se recordar do nosso último encontro, eu conversei com vocês que os direitos fundamentais, eles são, ou melhor dizendo, o direito constitucional, que é a disciplina que estuda o fenômeno do constitucionalismo e das normas constitucionais, vai nos ensinar que a Constituição ela surgiu inicialmente para estabelecer a organização do Estado e a previsão dos direitos fundamentais, não é? Então, quando nós falamos em direito constitucional, falamos sobre isso, basicamente. E os direitos fundamentais são espécies de normas constitucionais, não é? E são destinatários das normas constitucionais as pessoas que gozam desses direitos no âmbito do Estado, não é? Quando nós formos falar sobre eficácia das normas fundamentais, nós vamos ver que os direitos fundamentais podem ser oponíveis tanto em relação ao Estado quanto em relação a terceiros, tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E uh, vamos ver também a diferença entre direitos e garantias e sobre as dimensões. Então, uh, inicialmente, quando nós falamos sobre direitos fundamentais, eu quero fazer uma engenharia reversa aqui com vocês, né? Hoje, aqui na ponta, nós temos direitos fundamentais, mas os direitos fundamentais eles vêm de uma parte do constitucionalismo que vai estabelecer os direitos humanos, os direitos do homem. Vejam aqui esse traçado que foi trazido para vocês aqui na tela, né? Então, são direitos básicos, viu, pessoal? Direitos que eles são chamados de direitos fundamentais porque eles vão compor a base de todo o sistema normativo brasileiro. Então, por exemplo, quando ele trouxer aqui como direito fundamental a não obrigatoriedade ao associativismo, né, no sentido de que todos são livres para se associar ou permanecerem associados, ele está trazendo ali uma base que, por ser um direito fundamental, tem que estar observado em todo o sistema normativo brasileiro. Então, você não pode ter, por exemplo, uma norma de direito trabalhista que vai obrigar ao associativismo por parte, por exemplo, de um empregado.
em relação ao sindicato, ou associação de empregados, né? Então, assim, são direitos básicos e sobre os quais vai se edificar todo o modelo normativo brasileiro, tá? Então, vamos dar continuidade. Eu trouxe aqui um conceito, porque temos que ver um pouquinho dos conceitos, né? Então, apesar de ser um pouco chato, um pouco maçante, nós temos que ver sobre essa questão. Então, direitos fundamentais são normas jurídicas intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder. Então, vejam, foi aquilo que nós falamos, que eu falei agora há pouco para vocês. Ele vem com essa situação de organização do Estado e de estabelecimento desses direitos fundamentais. E os direitos fundamentais estão relacionados com a ideia de dignidade da pessoa humana, né? Parem para pensar por alguns momentos, né? Se você está fazendo um concurso público e dentro da sua sala de aula você tem um problema de funcionamento do ar-condicionado que vai prejudicar o seu rendimento na prova, isso vai retirar a isonomia do candidato que está fazendo a prova numa sala bem refrigerada, por exemplo, né? Então você pode dizer que o candidato que está sendo preterido aí com a qualidade do ar-condicionado, ele está tendo a sua dignidade violada, ele está tendo ela reduzida, cerceada de alguma forma, né? Porque rompeu-se aqui uma isonomia que tem que ser observada nas situações. E também está relacionado com a limitação do poder, porque como nós vimos que a eficácia dos direitos fundamentais também está relacionada com o próprio Estado, né? Então, o Estado ele não pode criar dificuldades ou violar regras que são regras próprias de direitos fundamentais. Bom, então, positivadas no plano constitucional, então isso para nós é bastante tranquilo, né? Os direitos fundamentais estão previstos na Constituição de determinado Estado democrático de direito que possui importância axiológica, fundamento e legitima o ordenamento jurídico, tá? Vamos só lembrar, em relação a essa questão do Estado democrático de direito, é sempre bom que a gente se recorde, né? Estado democrático, por que ele é democrático? Porque o poder emana do povo, né? Então, aquelas normas que estão vigentes no Estado, elas estão sendo aprovadas ou diretamente pela população ou de forma indireta por meio de seus representantes, mas dentro de um modelo democrático, né? Então, assim, a, o parlamentar que está aprovando ou rejeitando determinada norma, ele está fazendo isso em nome do povo, em nome de seus eleitores, né? E ele é de direito porque nós temos no direito brasileiro o princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, e as leis elas decorrem da vontade popular. Então, eis aí revelado para vocês o que seria o Estado democrático de direito, não é? Temos aqui algumas características dos direitos fundamentais: a imprescritibilidade, em outras palavras, não é porque você não gozou desse direito fundamental que esse direito vai estar prescrito por conta da ausência de gozo, né? Então vamos imaginar, eu estou associado ao sindicato da minha categoria há 20 anos. Vou dar um exemplo, tá? E aí você fala assim, nossa, mas eu já estou há 20 anos, será que eu posso sair ainda? Pode. O seu direito de se retirar do sindicato não está prescrito, tá? Ele é inalienável, ou seja, eu não posso transmitir o meu direito fundamental para outra pessoa. O meu direito fundamental ele é pessoal, meu. Ele é irrenunciável, então eu não posso renunciar de forma antecipada a algum direito fundamental. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou morando em um condomínio e eu tenho, como todos já sabem, nós vimos na aula passada, o direito à inviolabilidade do domicílio. Então, digamos que para eu poder morar nesse condomínio, eu tenho que assinar uma cláusula renunciando a esse direito, né? Então, no sentido de que qualquer pessoa da administração do condomínio pode entrar na minha casa a hora que quiser, por exemplo, né? Então, não dá para você consentir com uma obrigação dessa. Então, é irrenunciável, né? Historicidade é uma outra característica, que significa que os direitos sociais eles estão sendo construídos ao longo da história. É claro que o leque de direitos fundamentais ele vem aumentando
ao longo dos anos, né? No início falava-se sobre direito à vida, direito à liberdade, hoje é direito à igualdade, hoje fala-se sobre direito ao meio ambiente equilibrado, direito à proteção de dados. Eu acho que no futuro, nós vamos estar falando sobre direitos fundamentais de animais domésticos. Eu vejo assim uma forte corrente sustentando nesse sentido. Quem sabe no futuro nós vamos falar sobre direitos fundamentais de máquinas, humanoides, que os direitos fundamentais eles são fruto de uma construção. E estamos no momento de construir essa história, né? Então, ah, ele aceita novos elementos de direito, certo? Eles são universais. Por que, que eles são? O que torna os direitos fundamentais? O que é a universalidade dos direitos fundamentais, né? Então vamos imaginar, o direito à saúde é um direito fundamental e é um direito universal. Em outras palavras, qualquer pessoa que procurar auxílio da rede pública de saúde vai poder encontrar esse auxílio lá. Então não é porque eu sou pobre, sou rico, sou ultra rico ou sou muito pobre que eu vou ter preferência ou não. Os direitos fundamentais eles são universais, eles são para gozo de toda a população. Eles são efetivos, no sentido da efetividade da norma. Em outras palavras, tirando aquelas cláusulas de eficácia contida ou limitada, a efetividade dos direitos fundamentais ela é imediata. Então, salvo quando a própria Constituição deixou para o legislador infraconstitucional regulamentar a regra ou reduzir os efeitos do direito que está sendo conferido ali, a aplicação do direito fundamental é imediata. Tá? Então, ele é efetivo. Eles são complementares, ou seja, eu vou falar sobre complementariedade, acumulatividade, concorrência e interdependência aqui numa única explicação. Tá? Não é porque eu estou gozando de um direito fundamental naquele momento que outro direito fundamental não possa ser aplicado de forma concomitante. Tá? Então, como eu até trouxe para vocês o exemplo, alguns exemplos na semana passada, né? Sobre, digamos, acesso à informação e intimidade, né? Então, os dois são direitos fundamentais, os dois são concorrentes entre si, agora você tem que fazer uma ponderação, ponderação de valores, o tempo todo, né? Então, eles se complementam. Às vezes pode ser usado com maior relevância por conta do valor que está sendo ali protegido, tá? Mas eles não deixam de existir porque não estão sendo aplicados naquele momento concreto, tá? E uma outra característica é sobre a relatividade. Isso é tão interessante dentro do direito constitucional, porque assim, a gente pensa que os direitos fundamentais eles são absolutos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu desconheço, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, qualquer direito que seja absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Imagine, né? Imagine o restante, né, dos direitos. Eu digo direito à vida porque é o direito mais potente que nós temos, né? É o direito mais preservado do ordenamento jurídico é o direito à vida. Mas se até o direito à vida é relativo, todos os outros que estão abaixo da cadeia também são relativos. Então, assim, tudo vai depender da ponderação de valores, vai depender do caso concreto, vai depender. Eu vou trazer assim, um exemplo super esdrúxulo para vocês. Direito à liberdade. Eu sou livre. Eu tenho direito de liberdade e livre trânsito dentro do território nacional em tempo de paz. Mas e se eu cometi um crime? E se eu estou cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto? Então aí eu já não sou mais tão livre, né? Então veja, é relativo, né? Assim como os demais, tá bom? Bom, eu falei que eram temas interessantes, né? Sobre as dimensões ou gerações de direitos fundamentais, eu trouxe aqui para vocês 5 dimensões ou gerações. Vamos falar apenas em dimensões de direitos fundamentais, tá? Eu quero que vocês pensem assim, antes da gente passar para essa parte da nossa disciplina, eu quero que você reflita sobre um aspecto, tá?
nós tivemos um evento, dois eventos em particular no final do século XVIII, que foi como um desencadeamento de, do nosso sistema jurídico como nós temos hoje. Tá? Então, assim, os direitos, a matéria de direito constitucional, ela veio assim, morna, 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 por 5.000 anos. E parece que desde 1789 para frente, explodiu assim. Agora, toda a atividade constitucionalista ela é exponencial. Né? Então, assim, o que, que aconteceu que fez gerar para nós esse grande abalo? Que a partir daí nós começamos a estudar de forma muito mais efetiva, com muito mais elementos, né? Vou citar para vocês a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Foi a partir daí que nós começamos a ter formatos assim muito diferentes dessa disciplina, né? Então, é importante a gente lembrar que com a queda da monarquia na França, com a Revolução Francesa, ascendeu ao poder a burguesia. E uma coisa que a burguesia não queria naquele momento era a intervenção do Estado, né? E os Estados Unidos conquistaram a sua independência da Inglaterra também com esse mesmo argumento, né? De que não queremos mais intervenção na nossa política interna, não queremos mais dever tributos para a coroa, não queremos mais nenhum tipo de controle, né? Então, assim, deu-se início aqui ao que se chamou de Estado liberal. E a partir daí, do Estado liberal, o que, que nós tivemos agora? Direitos civis e direitos políticos. Eu tenho que ter liberdade. Eu tenho que ter vida. Eu tenho que viver com qualidade. Eu tenho que ter o direito de sustentar e de participar da vida política do país. Tá? Então, quando a gente fala em direitos fundamentais de primeira geração, falamos sobre isso. Tá? Já os de segunda geração tiveram uma grande influência da Revolução Francesa, da Revolução Russa de 1917, que deu início ao que se chamou de Estado Social. O que é o Estado Social? O Estado Social é o Estado provedor. Agora, tudo aquilo que a iniciativa privada não consegue prover, o Estado vai prover. Agora, o Estado é controlador, o Estado é provedor. Se a gente gozou de uma baita independência a partir da Revolução Francesa, aqui dentro do Estado Social, o quadro já muda um pouco de figura. Tá? Então, nós começamos a ter aqui os direitos sociais, direito à saúde, direito à educação, direito à previdência, direito à assistência, intervenção econômica do Estado, aspectos culturais, trabalhistas de várias formas. Tá? Agora, aqui nesse curtinho espaço do Estado Social, nós tivemos, né, as duas grandes guerras, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, tivemos a inauguração do que se chamou de Estado de Direito, tá? Que aí vai inaugurar os direitos fundamentais de terceira geração. Né? Então, agora nós não estamos mais tão preocupados com. Quer dizer, continuamos preocupados com o direito à vida, com o direito à liberdade, com o direito à igualdade, com todos os direitos que eram preservados antes, mas agora nós estamos preocupados também com a efetividade desses direitos. Estamos preocupados com uma sociedade colaborativa, cooperativa. Então, nós estamos falando aqui de fraternidade. Fraternidade vem da palavra fratello, que é irmão em italiano. Então, nós estamos aqui precisando fazer construções sociais. Todo mundo ajudando, todo mundo colaborando, todo mundo pensando em como fazer o Estado um Estado melhor, dentro de uma certa ética jurídica. Tá? Então, nós começamos a ter aqui questões de direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos. Tá? O que são direitos coletivos? Né? São direitos de todas as pessoas. Tá? E os direitos difusos são aqueles que são de responsabilidade tanto pública quanto privada. Por exemplo, direito do idoso, direito da criança e do adolescente, direito do meio ambiente. Então, nós estamos aqui dentro de um sistema colaborativo, efetivamente, certo? Depois nós temos, por conta da aumento de comércio, globalização,
nós temos trânsito incessante de informações para lá, para cá, pesquisas, compartilhamento de dados. Então, nós temos esses direitos que são chamados de direitos de quarta geração, tá? Que é o direito como é que eu posso dizer, a proteção do seu patrimônio genético, direito à sua proteção de dados, as informações relacionadas a você, né? E, por fim, nós temos os direitos fundamentais de quinta geração, que são direitos, como é que eu posso dizer, que vão colocar a sociedade, a raça humana dentro de uma certa ética uniforme, né? Então, nós temos aqui o direito à paz, volta aquela questão do cooperativismo, né? Todos devem cooperar para esses resultados, né? Dependendo da pessoa de quem vocês vão estudar essa matéria, caso alguém pretenda fazer um estudo mais aprofundado, eles vão falar só sobre as três primeiras gerações de direitos fundamentais. Tá? Dependendo do autor, ele vai trazer até mais de 5 gerações. Eu trouxe essas 5 porque eu achei pertinente, tá? Mas fiquem atentos em relação a isso. Tá bom? Dependendo de quem você estuda, como esse não é um tema normatizado, não existe uma lei que fala primeira geração, segunda geração, não tem isso. Cada doutrinador vai trazer seu ponto de vista, e aí você vai ter os doutrinadores menores que vão aderindo ou não àquele ponto de vista, e a partir daí uma doutrina é criada. Tá? Uma doutrina que eu falo é uma corrente de entendimento sobre a evolução da matéria. Tá bom? Muito bem. Nós temos também o que se chama de direitos de resistência, né? Que são aqueles direitos que protegem o cidadão da arbitrariedade e do abuso do poder do Estado, né? Estamos falando aqui de uma eficácia vertical dos direitos fundamentais, tá? Quando a gente fala em vertical, vertical é em pé, assim, né? Em pezinho, né? Então, é do cidadão que está aqui na base e o Estado que é superior a ele em termos de hierarquia. É claro que o Estado é superior que o cidadão em termos de hierarquia. Vocês aí são bombeiros, vocês sabem muito bem, né? A população tem que cumprir protocolos, a população tem que obedecer quando for comandada nesse sentido, né? Então, o Estado ele cobra tributos, então existe uma certa hierarquia que tem que ser observada. Mas, mesmo dentro dessa hierarquia, o cidadão pode se proteger de diversas formas dentro dessa perspectiva dos direitos ambientais e também tem o que se chama de direitos prestacionais, né, que criam o dever do Estado em oferecer aos cidadãos prestações positivas para minorar as desigualdades sociais. Eu estou trazendo aqui para vocês alguns exemplos, como, por exemplo, saúde, educação, né, criação de cotas dentro de um modelo de igualdade material, tá, dentro de políticas afirmativas, etc. Tá bom? Os destinatários dos direitos fundamentais são aqueles que estão ali no caput do artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá? Deixa eu trazer para vocês alguns aspectos sobre o caput aqui do artigo 5º, porque o caput do artigo 5º ele não é de todo adequado para a sua interpretação, tá? Primeiro que ele fala que todos são iguais perante a lei. Anote aí. Anote aí. Essa igualdade é uma igualdade formal. Formalmente, todos são iguais perante a lei. Mas materialmente não são. Por exemplo, imagine você que você tenha licença paternidade e maternidade diferente. Então, homens e mulheres não são iguais em direitos e obrigações. Se a mulher pode gozar de uma licença maternidade de 120 dias e o homem de uma licença paternidade de 5, então há diferença. Por que, que há essa diferença? É razoável que a mulher fique mais tempo de licença do que o homem? É absolutamente razoável. A mulher, após o estado puerperal, ela vai precisar de um período de recuperação e quando você estuda essa parte lá dentro do direito previdenciário, você vê que esse é um direito da criança, de passar esse tempo com a mãe, por conta de amamentação, por conta do próprio crescimento e desenvolvimento da criança nas primeiras semanas de vida, que é crítico para a criança. Né? Então, assim, vejam,
podem haver distinções dentro da Constituição, mas para o atendimento de uma igualdade material. Então, somos iguais formalmente, agora materialmente não somos desiguais. Tá? E a Constituição ela não repele essa diferença, pelo contrário, ela acolhe. Né? Então, você vai ter aí, por exemplo, política de cotas para PCD, negros, pardos e índios, a depender do que está sendo tratado. Né? E aqui vem um outro aspecto, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Hum. Será que isso está de todo correto? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ou seja, para um estrangeiro gozar de direitos fundamentais no Brasil, ele tem que ser residente no Brasil? Para alguns direitos fundamentais, eu entendo que sim. Por exemplo, direito de participar da vida política do país, que ele tem que ser naturalizado, tem que ter uma série de outros cumprimentos. Ou seja, tem direitos que o estrangeiro não participa. Mas imagine você que você tem um estrangeiro que está em trânsito pelo território nacional. Você pode ter, por exemplo, um canadense que vai pernoitar uma noite em São Paulo para poder seguir para o Uruguai no dia seguinte. Enquanto ele está pernoitando em São Paulo, quer dizer que ele não tem direitos fundamentais ali? Ele pode ser preso, ele pode ter os bens dele furtados, expropriados pelo Estado? Claro que não. Então, vejam com uma certa reserva essa questão do estrangeiro residente no país, tá? Não foi bem essa a vontade do legislador quando colocou esse parâmetro aqui no caput do artigo 5º, porém, alguns direitos realmente vão ser garantidos apenas aos brasileiros, natos ou naturalizados, e outros vão exigir que o estrangeiro realmente resida no Brasil, mas não de forma generalizada, tá bom? Muito bem. Trago aqui para vocês também algumas diferenças entre direitos e garantias, porque a gente sempre fala nos dois como se fossem sinônimos e não são. Direitos e garantias fundamentais. Nossa, se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que eu já ouvi essa expressão, faria milionário. Né? Direitos são bens ou vantagens conferidos ao indivíduo. Estão previstos em normas que declaram esse direito. Você tem esse direito. Tá? Já as garantias são os meios usados para assegurar esses direitos. Então vamos imaginar. Eu tenho direito à liberdade. Eu tenho o direito de ir e vir com liberdade dentro do território nacional em tempos de paz. Se por acaso esse direito à liberdade, que é o direito de trânsito, ele foi cerceado por algum motivo, eu posso entrar com um outro direito fundamental, que seria o habeas corpus, que vai me permitir esse trânsito em território nacional. Só que o habeas corpus não é bem um direito fundamental, é uma garantia fundamental. É o meio pelo qual eu vou poder gozar desse direito. Então, o habeas corpus não é um direito fundamental, é uma garantia fundamental. Ok? Você tem algumas garantias que são gerais, né, que proíbem abuso de poder e todas as formas de violação dos direitos, e algumas que são especiais, que são instrumentos procedimentais para proteger os direitos e as próprias garantias. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, tá? Como garantia geral, né, ele fala sobre a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e liturgias, por exemplo. Outra garantia é garantido o direito de herança. Tá? Então, são garantias gerais que são trazidas aqui no artigo 5º, e você tem garantias específicas, como, por exemplo, habeas corpus, que é o direito à liberdade, mandado de segurança, direito líquido e certo, mandado de injunção, que é o direito de você ter uma matéria ainda não regulada, que está prejudicando o seu acesso a algum direito fundamental, ser regulada pelo Poder Judiciário, até que haja uma movimentação por parte do Poder Legislativo. Habeas data, que é o acesso aos seus dados ou correção a esses dados, e a ação popular, que são é como se fosse você colocar para análise do Poder Judiciário alguma coisa que está relacionada com uma impostura de algum gestor
relacionado ao patrimônio público, ao erário, ao meio ambiente, tá? A saneamento, algo nesse sentido, tá? Se os órgãos de controle que eram inicialmente legitimados para fazer não fizeram, tá? Muito bem. E aqui eu trago para vocês algumas referências que foram usadas no nosso encontro de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Nossos encontros, eles são assim, eles são rapidinho, muita conversa, tem que falar assim tudo bem rapidinho para que vocês possam depois ter um tempinho para poder usufruir do nosso material de apoio que a gente posta lá para vocês, com o gratíssimo e maravilhoso trabalho que está sendo desenvolvido pela professora Rosa e pela professora Isadora, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, vou encerrar a gravação. Tenham todos uma ótima semana, tá bom? Um abraço a todos.